Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse vídeo. Aqui vamos falar um pouco sobre os direitos da criança e do adolescente, a história que se deu acerca dos problemas que esse grupo já passou dentro do nosso país e sobre como soluções foram sendo implantadas ao longo da história, dando origem ao atual Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa história podemos voltar lá para o Brasil colônia citando as ordenações filipinas que vigoraram no nosso território durante 300 anos, desde 1603 a 1916. É interessante lembrar que 1916 é exatamente o ano em que se instituiu o primeiro Código Civil da República Brasileira. Nesse período, elas autorizavam o que era chamado na época de Rodas Expostas, de 1726. As Santas Casas de Misericórdia, que se tratavam de entidades católicas, recolhiam crianças abandonadas e as exibiam nas rodas rejeitadas ou dos expostos para adoção. No entanto, essa roda passou a ser proibida durante o período do Brasil República. Nesse mesmo período, por influência das tradições francesas positivistas em 1890, se estabeleceu constitucionalmente a teoria do discernimento, que determinava que o menor de 9 a 14 anos de idade deveria ser avaliado pelo delegado ou pelo policial se o indivíduo poderia cumprir ou não a pena de um determinado ato delituoso. Assim, a avaliação do discernimento ou capacidade racional da criança determinava sua penalização. Então, isso significa que já foi possível, por exemplo, colocar uma criança de 9 anos na cadeia no Brasil. No entanto, em 1921, esse tipo de teoria cai constitucionalmente e a maioridade sobe para 14 anos. Em 1926, aconteceu um caso que escandalizou o Brasil e que apareceu em todos os jornais, que foi o caso do menino Bernardo, um garoto de 12 anos que tinha feito um trabalho de engraxate no sapato de um homem que se recusou a pagar. O garoto então jogou a tinta de graxa sobre o terno dele e por causa disso foi levado à polícia. Até a polícia entender o que estava acontecendo, Bernardo foi deixado numa cela da delegacia enquanto era feita sua análise documental. No entanto, naquela cela havia outros homens adultos. O garoto infelizmente foi estuprado e violentado por esses homens, caso esse que fez a sociedade brasileira repensar sobre seus modelos punitivos para menores de idade. Durante a Era Vargas, podemos citar de 1941 o SAM, que foi o Serviço de Assistência ao Menor, que determinava o trabalho como punição para a criança. Essa política era influenciada pelos princípios do trabalhismo, a ideia de que o trabalho liberta e que humaniza, e de que a criança desde ser criança se torna adulta através do trabalho. É, na verdade, uma ideia que infelizmente influencia o imaginário popular até os dias atuais. Hoje em dia, entretanto, sabe-se que o trabalho, nem mesmo tarefas domésticas, devem ser ligados à punição, uma vez que gera para a criança uma associação negativa em relação a ele. Em 1964, temos o FUNABEM e o FEBEM, que eram instituições cuja proposta era estabelecer medidas socioeducativas para os menores infratores. A FEBEM é um caso interessante, pois em muitas das vezes já foi acusado e teve comprovações de violação de direitos humanos das crianças e adolescentes, como por exemplo casos de tortura, estupro e tráfico de drogas. Depois da Era Vargas foi o período da redemocratização, na qual, em 1988, tivemos um salto importante quantitativo e qualitativo com a Constituição de 1988, que garantia como direito à criança e adolescente o mecanismo de proteção. A construção dessa Constituição deu base para que, nos 2 anos seguintes, vários setores da sociedade civil construíssem e fundassem o SEA. SEA ou ECA, a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei foi criada em 26 de julho de 1990 e existe até os dias de hoje. Ela veio com o intuito de proteger e regular a criança e adolescente no Brasil dentro de seus direitos de vulnerabilidade. Pelo fato desses direitos humanos reconhecer a criança não como um ser humano qualquer, mas que possui necessidades e tratamentos específicos, o Estatuto lhes garante proteção dentro dessas condições circunstanciais. Proteção contra o trabalho infantil, violência e exploração e garantia de acesso à educação são algumas de suas políticas. O ECA define em que situações pode-se considerar aquele indivíduo um menor infrator e garante a ele medidas socioeducativas, ou seja, essas medidas não são mais entendidas como medidas de punição e penalização. O Estatuto prevê penas brandas, com advertência até casos mais graves como a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a semiliberdade ou até mesmo a internação. Composto por 267 artigos amparados e ancorados na Constituição Federal pelo artigo 267, essa lei foi inspirada por cartas institucionais de outros países democráticos e, além disso, inspirou muitos países importantes, incluindo a Inglaterra. Esse modelo, no entanto, ainda segue sofrendo alguns desafios, muito mais ligados à sua aplicabilidade no Brasil. Nosso país é um dos primeiros no mundo com altos índices de trabalho infantil. Ainda acontece em nosso território a exploração sexual, tráfico internacional, o desafio da equidade nas políticas de adoção das crianças e o fato de que a violência verbal e física ainda são utilizadas dentro da educação familiar, algo que ainda precisa ser socialmente superado. Então, jamais cale-se frente a uma situação em que uma criança é abusada em função de sua vulnerabilidade, seja em público, seja no lar dela. O direito é uma construção humana que, para que continue em vigor na nossa sociedade, é necessário exercitá-lo todos os dias ao exercermos o papel da cidadania. Se não gosta de crianças, então evite ter uma, primeiramente.
Diga não ao adultismo, ou seja, não maltrate uma criança por certos comportamentos apenas por causa dos seus interesses adultos, mas eduque-a com o propósito de criar um ser humano. Diga não à correção direta do comportamento. Segundo a pedagoga e educadora parental Maya Angelou, a origem do comportamento da criança está no sentimento, e é aí onde a educação deve se basear. Cérebro maduro ainda. Então, quando a criança está se comportando mal, eu coloco aspas aqui porque nós adultos é que achamos que o comportamento é mal e na verdade não é mal, é simplesmente a forma que ela dá conta de se manifestar, de se expressar. Ela está querendo comunicar que ela precisa da nossa ajuda. E aí, quando ela manifesta isso, mostrando através de birra, mostrando a língua, quebrando as coisas, dando resposta atravessada, que ela precisa de ajuda, e a gente olha para esse comportamento e fica ofendido ou acha que tem que domar a criança, aí a gente não vai estar resolvendo o problema com os castigos, porque a gente não está olhando porque realmente está causando comportamento, a gente está ficando ali na superfície, olhando só para o comportamento sem olhar o que está por baixo, que é o sentimento, que é a necessidade não atendida. E, acima de tudo, enxergar a criança através do seu valor como ser humano. Portanto, quem gosta de ter filho não deve gostar só de criança, mas também de adolescente, de adulto e de todas as suas fases. Então, garantir o melhor futuro para esses seres humanos não reside apenas em educá-los como filhos, mas também em nos educarmos como pais e educadores.